porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era um alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com seu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. A Bíblia diz também, em diversas orações, Deus de Abraão, Deus de Jacó ou Israel. Então, nós entendemos que Deus, ele é um Deus geracional. Ele se preocupa com a paternidade. Você hoje na sua identidade tem um nome, tem um sobrenome, e é engraçado que lá na sua identidade está lá, tem o seu nome, tem o seu número de documento, mas está filho de quem você é, não é? Deus, ele é um Deus geracional. A paternidade de Deus é algo muito forte. Tanto é que quando nós colocamos a trindade, é Deus o quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entenda que na visão celestial não precisaria haver isso, não precisava haver um pai, um filho, porque lá todos seremos iguais. Quando nós formos para o céu, você não vai identificar, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu irmão, esse aqui era meu amigo, esse aqui, todos seremos iguais. Mas Deus sempre se preocupa em ser um Deus geracional. Olha para você ver como é que é a importância que Deus dá para isso. Se você analisar, Abraão, a esposa de Abraão foi ferida de esterilidade, a esposa de Jacó também, a esposa de Israel também. Então quer dizer, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, que ele diz assim, olha, eu sou Deus zeloso, que visito a maldade da onde? Do pai até terceira e quarta geração. E aí, então você vai entender que Deus se preocupa com a geração, porque ele diz assim, a maldade da onde? Do pai no filho. Eu quero esboçar algo com você essa noite, e eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Eu nasci no ano de 1984, não faça conta, tenho 34 anos, não parece ter muito mais, né, irmão? Só que não. E eu sou o segundo filho de uma geração de 3 irmãos. O segundo filho, ele sempre nasce um pouco mais humilhado. Quem é que é o segundo filho? Levante a mão para eu ver. Segundo? Antes de você, quem que é? É uma menina ou um menino? Menino. Como é que ele chama? Paulo. O dia que o Paulo foi nascer, a irmã Linda ficou sabendo, né? E ficou toda feliz. Falou, nossa, engravidou e tá lá, ou ela se assustou muito. Antes de você, Marquinhos, é menino ou menina? Menino. Tá, quem mais é segundo? Duda, Léo também. Duda, antes de você é o quê? Menina, antes do Léo. Menino, menina. Eu vou usar o exemplo do Léo aqui para contextualizar para você mais fácil. Como é que chama a menina? A Patrícia. O dia que a mãe do Léo ficou sabendo que estava grávida, foi uma festa na casa. Felicidade, aí fez ultrassom, falou, nossa, nós vamos ter uma menina, como é que vai chamar? E papapá, e tal. Aí o que eles fizeram? Foram lá, pintaram o quartinho de rosa, pastor Guto. Comprou os macacãozinhos rosa, fez um chá de fralda, e borda um nome, e assim vai indo. O dia que chegou o Léo, vocês acham que foi desse jeito ou não? Nunca. Já estava acostumado com a gravidez, aí ficou sabendo, estou grávida, falou, assustou. Geralmente o segundo filho leva um susto, né? Fala, meu Deus do céu, às vezes foi um acidente de percurso ali, mas aí nascer o Léo. Aí não teve mais aquela expectativa. O quarto estava que cor? Rosa. A irmã do Léo já tinha crescido, os macacãozinhos era que cor? Rosa. Eu tenho certeza que o Léo usou roupa de menina. Foi, Léo? Aí acontece muito na casa da gente, né? Quando você chega no lugar, fala assim, nossa, que menina bonita. Aí ele fala assim, não, é menino. Aí você fala, eis que me enganei. Mas o que acontece? Comprou bercinho, comprou colchãozinho. A hora que chegou o segundo filho, não tem mais esse luxo, não. Tem certeza que o Léo dormiu no colchão cheio de xixi, que tinha marquinha no meio lá, assim. Usou sapatinho que não servia no pé, ou era muito grande ou muito pequeno, e eu fui assim, antes de mim foi uma menina. Irmãos,
usar sapato de menina é triste, eu vou falar para vocês isso aqui. Ir para a escola é pior ainda. Mas o que acontece? Lá em casa, a gente é 3 e cada um é filho de um pai. Aí teve a minha irmã, aí depois teve eu e depois o meu irmão. Mas eu lembro de algumas peculiaridades lá em casa. O seguinte, meu pai era um alcoólatra, e muito alcoólatra. Meu pai bebia com força, irmão, mas pensa num homem que bebia, mas assim, para detonar mesmo. E o que acontece? Eu tenho muito poucas lembranças do meu pai, da gente se divertindo, da gente brincando. Porque a hora que ele chegava do serviço, já em casa, ele já estava muito bêbado. E aí ele batia em nós, batia na minha mãe. E durante muito tempo da minha vida, eu sempre digo isso, eu sou mágico, mas o meu pai era muito mais mágico do que eu. Meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, ele sumiu, irmão, e não apareceu mais. Então eu falei, eu sou, mas o mais mágico da família era ele. E é verdade isso, irmãos. Quando eu fiz 6 anos de idade, meu pai foi embora. Minha mãe decidiu se separar dele, e a visão que eu tenho do meu pai é ele saindo com uma mala, e depois eu falava, meu Deus, meu pai, será que vai voltar? Será que não vai voltar? E ele não voltou. Aí ele mudou de cidade, e eu comecei a ir lá, eu visitava ele até os 8 anos de idade. Quando eu fiz 8 anos de idade, eu estava na casa dele um dia, ele bateu demais em mim, irmão. Eu não sabia ligar o fogão, e ele falou assim, vai lá fazer um almoço para nós. Eu não sabia nem fazer um miojo. Aí ele falou assim, vai lá. Eu falei, não vou, e ele me bateu, estava bêbado. Eu contei para minha mãe. Minha mãe pegou e falou assim para mim, escuta uma coisa que eu estou te falando, até você fazer 18 anos de idade, você nunca mais vai ver seu pai. Aí aquilo para mim, naquele momento, falei, tá tranquilo, né, 18 anos deve ser rapidinho. Eu tinha 8. A gente mudou para uma cidade no interior, e eles decidiram ir embora, e eu acabei ficando. Eu falei, não vou morar mais com você não. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, quando eu comecei a morar sozinho, eu e a minha irmã. Passamos perrengue, gente, mas o que vocês imaginar de perrengue nós passamos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho uma referência de um pai presente. E hoje, nós vamos encontrar isso muito em nosso meio. Hoje, na geração que nós estamos vivendo atual, é muito difícil quando tem uma família completa, o pai, a mãe e as crianças. Isso é errado ou certo? Depende da ótica de cada um. Mas eu quero dizer que a maioria das pessoas que nós convivemos, a família não está completa. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Que Deus é um Deus geracional, que Ele é um Deus de paternidade, e eu quero levar você a meditar a importância da figura de um pai e daquilo que Ele falou para você muitas e muitas vezes. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Opa, ô glória, para você assustar aí. Tem alguém de chinelo aqui hoje? Um chinelinho, alguma coisa assim? Ô Ju, me empresta aqui, por favor. Só um só. Tá limpo, mais ou menos, né, Ju? Para a nossa geração, isso aqui faz muito sentido, irmãos. Porque isso aqui foi o primeiro drone da nossa época. Foi assim ou não foi? Gente, isso aqui no pé de uma pessoa comum é só um chinelo, mas na mão de uma mãe, isso aqui fazia um estrago. E parecia um bumerangue, não era assim? A mãe batia o olho e falava assim, não corre. Aí você travava. Aí a hora que você pensava em correr, ela fazia assim, ó, ela virava a cara e jogava. Você podia correr 3 quilômetros que o chinelo te acertava, era assim ou não era? Mas deixa eu te falar uma coisa sobre aquilo que eu quero dizer para você hoje, algumas coisas que marcaram a nossa vida. Isso aqui é o que? É um chinelo. Quando o chinelo está desse jeito aqui, o que acontece? A mãe morre, não é assim? Sua mãe está viva, Ju? Tá, deixa eu desvirar aqui logo então. O que eu quero dizer para você isso aqui? Falaram para nós que a mãe morria, não é? Todo mundo aqui sabe que a mãe não morre? Beleza? Eu sou a prova disso. Eu deixei o chinelo da Su, quando nós casamos, uns 3 meses virado assim, não aconteceu nada, irmão. Eu esperava o telefone tocar, tudo certinho, não morre, eu sou prova disso. Mas quando você vê um chinelo virado, você deixa assim ou não? A gente fica meio assim, né? Você fala, deixa eu desvirar esse negócio aqui. Como é que surgiu um cego na nossa época? Quando ele punha a mão na borboleta e colocava onde? No olho, né? Assim? Agora você já imaginou, você chegar num velório um dia, tá lá o velório, o menino chorando no caixão lá, Marquinhos. Meu Deus do céu, minha mãe morreu, minha mãe faleceu. Tá? Você fala, o que aconteceu? Deixei o chinelo virado, irmão. Aí ela morreu. Já aconteceu isso com você? Claro que não, né? Mas, na dúvida, você não deixa, não é assim? Isso é uma crença... Desculpa, Ju, obrigado. Isso é uma crença que a gente chama de crença limitante. É uma coisa que aconteceu lá no nosso passado, a gente sabe que não é verdade, mas você não vai pagar para ver, não é assim? Quando o nosso pai nos disse algo, quando o nosso pai nos falou alguma coisa, isso marcou a nossa vida.
Quando eu comecei a falar sobre o segundo filho ser humilhado, eu lembro das minhas humilhações quando criança. Deixa eu lembrar você, ué. Na nossa época, a gente tinha um negócio que dava na cabeça que hoje não dá nas crianças, chamado piolho. E você lembra como é que era o ritual para tirar um piolho da nossa cabeça? A mãe sentava-se numa cadeira, pegava uma fralda branca no sol, não era assim? Aí o que ela fazia? Tinha um pentinho que era de Satanás, não é? Fininho, cada um de uma cor. Ela jogava um veneno na nossa cabeça e ficava assim, ó, rec, rec, não era assim? A hora que caiu um piolho, ela pegava e falava assim, que cavalo, pá! Nossa! Se fosse hoje, a mãe ia pegar o piolho e tirar uma selfie assim, né? Falava, olha aqui hoje. Aí o que acontecia? Se não bastasse toda essa humilhação, a gente passava por aquilo, aí a mãe fazia o quê? Pegava a fralda, enfiava no vinagre com pinga, fervia e punha na cabeça da gente, não era assim? E mandava a gente para onde? Para o sol. As casas, os muros eram pequenos, o vizinho já olhava e falava assim, olha o pioiento lá, ó. Marcou a nossa vida isso ou não marcou? Eu falo outra coisa para vocês. Na nossa época a gente não tinha luxo, não era assim? Além do quichute ser feio, ele tinha um cadarço de mais ou menos 1,80 m. E o bonito do quichute era amarrar na onde? Na canela. E aí, as meninas hoje usam essa sandália gladiadora, a gente já usava na época. E a gente era tão pobre, que a gente nunca tinha o quichute do número certo. Ou era muito maior, ou muito menor, não era assim? Aí, a evolução do quichute era o quê? A conga, o bamba. Então, você tinha que ser mais humilhado ainda. Depois disso, saiu o quê? Um tênis chamado Reebok. Só que a gente era muito pobre, não ia ter. Aí tinha um M2000, que era cópia do Reebok. Aí tinha um Lecheval, que era cópia da cópia da cópia do Reebok. Quem podia ter, beleza. Mas por que eu quero chegar nisso com você? Como eu sou o segundo filho, a gente não tinha condição de comprar tênis. A minha irmã ganhou um tênis rosa. Aí eu fiquei descalço e precisava ir para a escola. Passei uma noite, um dia, passando guache no tênis. Olha que ideia de criança. O tênis era rosa, eu passei guache preto. Sabe o que é tinta guache? Se você colocar em qualquer lugar, se o tempo der uma umedecida, já sai tudo. Passei a noite pintando tênis de preto. No outro dia fui para a escola. Que eu cheguei na escola, já estava de tênis rosa. Os meninos já bateram o olho e falaram assim... E aquilo me marcou demais, gente. E eu quero falar dessa crença limitante que eu falei do chinelo. Por quê? Um dia eu falei assim, nossa, mas um dia que eu tiver dinheiro também, vocês vão ver só. O tanto de sapato que eu vou comprar. Gente, eu tenho mais sapato que a Sueli. Mas por quê? Eu sei que nesse dia eu fui marcado. Eu fui tão humilhado na escola que eu falei, a hora que eu tiver dinheiro eu vou comprar tênis. Eu vou comprar sapato. Aí, isso gerou um consumismo dentro de mim, que tinha hora que eu já tinha um monte de sapato. Eu olhava, gente, eu nem jogava futebol de campo, eu tinha 2 chuteiras. Eu não jogava futebol de salão, tinha 2 tênis. Mas e o medo de faltar? E a gente tinha muito aquilo assim, vou guardar para usar numa data especial. Aí depois que a gente cresceu, gente, podia usar, mas ficava guardado. Isso aconteceu aonde? Lá na nossa infância, lá atrás. Na nossa época, gente, tinha leite NAN? Talvez tinha, mas nós não tomávamos. Remédio para depressão, era muito caro, não tinha como. Promessa de mãe, nunca falhava. A mãe falava assim, chegando em casa nós conversa. Irmão. É uma frase para estragar a criança. Falava, chegando em casa nós bate um papo. Aí você falava, pronto, morri. E ela não esquecia, não era assim? Você chegava em casa, não esquecia. Só que aí a gente foi crescendo e perdendo essa inocência. A gente tinha medo das coisas, né? Já aconteceu com você? Você chegar num lugar assim, aí você tinha medo de um negócio. Aí você falava assim, ai meu Deus. Aí a mãe falava assim, tá com medo? Aí falava, tô, passa a mão. Aí você fala, não, eu tô com medo. Vai passar a mão agora. Aí fala, não. E a mãe da gente era um negócio assim, né? Quando ela estava muito nervosa, ela não falava a nossa língua normal. Ela começava a falar assim, olha, se você, a hora que nós chegar em casa... E você já entendia, não era assim? A mãe falava, você já... Mas aonde que eu quero chegar isso aqui? A gente está falando de um Deus geracional. Essas marcas estão fortes na vida da gente ou não estão? E aconteceu quando a gente era criança, não era assim? Tem coisas que nós ainda estamos carregando até hoje, que foram faladas usando altura, repetição e intimidade. Quando eu digo altura, eu digo volume. Quer dizer, a pessoa que mais te amava falou um negócio para você repetidas vezes. Na nossa época, o bullying a gente resolvia era na base da porrada, não era assim? Não tinha esse negócio de chegar. Vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Um dia,
Eu cheguei em casa chorando. Mãe, o menino da escola falou que eu sou negrinho, mãe. Aí a mãe daquela época era mais raiz, né? Ela pegou, catou aqueles espelhinhos laranja, né? Que da borda laranja, enfiou na minha cara e falou assim: que cor que você é? Eu falei: sou pretinho. Foi, então ele falou a verdade. Eu falei: não, mãe, mas ele falou pra mim, mãe, tal. Aí minha mãe manjava dos Paranauê e falou assim: eu tenho certeza que esse menino que falou que você é gordo. Aí eu falei: é. Como é que a senhora sabe? Eu falei: não, porque os gordos é os bullying mesmo. Você vai chegar na escola amanhã e vai falar assim pra ele: mas pelo menos eu não sou chupeta de baleia. Falei: fechou, é nóis, Cheguei em casa, cheguei na escola no outro dia, né? Deixa ele vir zoar eu. Aí ele já deu um grito de lá, Júnior. Falou assim: aí, picolé de jabuticaba? Eu falei: aí, ô chupeta de baleia. E já saí assim, né? Aí ele pegou e falou assim: pelo menos eu sou gordo e posso emagrecer, e você que é preto. Aí eu cheguei em casa e falei: mãe do céu, ele falou, mãe, é verdade. Minha mãe falou: não, Michael Jackson conseguiu, quem sabe você não é o próximo, pode ficar sossegado aí. Que Salomão era filho de Davi. Então, um dia, Davi vai passar o trono para o filho. E o que marcou essa data? Quando Salomão pega 1000 bois, ele coloca 1000 altares e ele vai no monte mais alto que tinha na época e sacrifica aqueles bois a Deus. Agora eu queria que você imaginasse o tamanho do sacrifício de Salomão. Ele pega o reino de seu pai e de repente ele faz uma contabilidade. E aí eles dizem para ele: Salomão, nós temos 1000 bois. Então ele diz assim: chamem os sacerdotes, que eles tragam seus cutelos, que tragam madeira, que tragam pedras. Nós vamos ao monte mais alto e eu quero que sacrifiquem esses 1000 bois a Deus. Talvez o povo dizia: que menino louco. Por quê? Os bois eram um sustento da época, tanto para o trabalho quanto para mantimento. Quais eram os carros da época? Os bois. Como é que arava a terra? Com os bois. Então Salomão pega tudo e sacrifica a Deus. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos agora: naquela noite, Deus vem até Salomão e fala assim: me pede o que você quiser. E aí que eu quero pregar para você essa noite. Qual a referência que Salomão tinha sobre Davi? Deixa eu voltar a história um pouquinho para você. Um dia vão consagrar um rei de Israel. Davi estava presente ou não? Samuel vai para ungir, o pai coloca os irmãos. Davi estava na onde? No pasto, cuidando das ovelhas. Então quer dizer, dá para entender que Davi talvez não teria importância, ou porque era muito menino? Olha a referência de família que Davi tinha. O pai dele falou assim: Samuel vai vir para consagrar um rei aqui dentro. Davi, continua cuidando das ovelhas, nem precisa você estar aqui não, viu? Aí você conhece a história. Samuel vai ungir um, Deus fala: não é esse não, Samuel. Vai ungir outro, não é esse, não é esse. Aí ele fala: Samuel, você está vendo que é externo, eu vejo o coração. Aí ele fala assim: tem mais alguém, Jessé? Uai, tem um menino, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas um menino franzino. Ele falou: não, então traz ele, que enquanto ele não chegar, nós não vamos comer não. E não vamos consagrar ninguém. Aí Davi chega, Deus fala: é esse. Consagra Davi, e Davi então se torna rei. Não naquela hora, posteriormente. Mas entenda, vamos ver agora o avô de Salomão. Talvez não deu muita moral, mas quando Davi pega um reino, eu imagino Salomão vendo Davi reinar. Eu não sei se essa pergunta já ficou no seu coração. Você já parou para pensar, de bate pronto, por que Salomão falou: Deus, eu quero sabedoria? Já parou para pensar nisso? Exemplo, se eu disser para qualquer um aqui agora, você vai ficar em dúvida. Vou fazer o teste aqui agora. Acabei de virar Deus, Flavinha. Oh glória, Deus escuro. Pede uma coisa. Ficou em dúvida ou não ficou? Porque na cabeça dela agora, ela pensou um monte de coisa. Falou: meu Deus do céu, peço dinheiro, peço... não sei o que eu peço. Tá, tu pede uma coisa. A gente não sabe. O gênio da lâmpada enganou nós. O gênio falava o quê? Que era 3, mas Deus foi sacana. Deus falou assim: pede o que você quiser, agora eu vou te dar. Já parou para pensar? Gente, eu falaria com Deus, eu falava: Deus, você não dá uma semana para eu pensar? Eu vou sentar com a minha esposa, vou conversar direitinho? Não, o diálogo foi esse: me pede o que você quer. Ele falou assim: Deus, o Senhor foi zeloso com meu pai, você cuidou dele, você cuidou do povo dele, sabe o que eu quero? Sabedoria. Já parou para pensar como é que foi de bate pronto assim, pastor Guto? Não faz sentido. Qualquer um de nós falaria: Deus, não pode ser o gênio da lâmpada, não pode ser 3 coisas. Abra sua Bíblia comigo aí.
em Provérbios, capítulo 4, por favor. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Também eu quero falar com quem não teve nem a convivência com o pai. Por quê? Gente, o pai significa proteção, significa amparo, significa cuidado, significa provedor. E é por isso que nós temos diversas pessoas em nosso meio. Aqui tem gente que foi criado pelo pai, o pai cuidando, amando, brincando. Tem gente que foi criado no sopetão. Tem gente que nem conheceu o pai. Tem gente que foi rejeitado lá no ventre e o pai foi embora, ele nem sabe quem que é o pai, a mãe nunca falou. Tem muitas mães aqui que foram pães, foi pai e mãe, que aconteceu assim lá em casa também. Eu fui criado pela minha mãe. E qual que é a figura paterna que nós temos? Qual que é a referência que tinha seu pai? Qual que é a referência que você tem de pai? Gente, eu conheci famílias onde o pai tinha abusado da filha, o padrasto tinha abusado da filha. Que marcas que foram essas que ficaram no coração de alguém? Gente, eu vou falar rapidinho para você aqui. Eu estudei PNL, eu estudei coach, e eu falo uma coisa para vocês. Você conversar com uma pessoa, você já determina como é que foi o pai dela. Deixa eu contar uma coisa rapidinho para você aqui. A mulher que é muito quieta, ela é muito assim, ela não fala muito, ela não se expressa muito, a chance dela ter tido um pai muito bravo e que batia nela é muito grande. Qual que era a referência que ela tinha de pai? Um homem muito autoritário. Aí ela não podia falar. Aí com quem que ela conversava? Com a mãe. E a mãe pedia tudo para o pai. Aí ela foi se retraindo. Não falava, não conversava. Mas aonde que nasceu isso? No pai. Segunda coisa, a menina que não foi criada junto com o pai, ou que o pai morreu muito cedo, o que é normal de acontecer? Ela assume os irmãos, não é assim? A maioria dessas mulheres são independentes. Por quê? Ela teve que assumir. E ela tem características masculinas. Ela que cuidou dos irmãos mais novos. Mas onde que aconteceu isso? No relacionamento com o pai. Uma mãe muito autoritária que domina o pai, ela protege muito os filhos. E o pai não tem, e o filho não tem uma referência de pai. Aí o que acontece? Nós fomos criados desse jeito, não é? Aí a gente vai casar. 2 perfis diferentes. Vou dar o exemplo lá de casa, se eu puder bem. A Sueli, gente, mas ela é um doce com o pai dela. Ela e o pai dela, a hora que se você vê os dois juntos, tem hora que dá até raiva. Você fala, velho, para de brincar. Tem dia que a gente está na casa dela lá, ela fala assim, Laura, vamos pegar o pai, vamos fazer cosquinha nele. Aí eu falo, não é possível, gente. Aí sai as duas correndo, vai fazer cosquinha no pai. Aí eu penso assim, pô, a mãe podia interferir, né? A mãe fala, segura ele que eu tô indo. 3 crianças brincando com o pai. Agora, qual que é a referência de homem que ela tem? O pai dela. Aí ela casa com esse boca fedida aqui, sem referência nenhuma de pai. Entendeu o choque de gestão que existe aí? Gente, os 2 primeiros anos de casamento, eu falei, Jesus. 6 meses de casado, eu falei, eu vou devolver essa mulher. Vou chegar e falar, tá aqui, ó, devolve, não quero mais. Aí depois a gente tem que ir aprendendo. Mas qual que é a referência de homem que a pessoa tem em casa? Do pai. Você está entendendo a importância da paternidade? Só que aí eu preciso adiantar a mensagem, que a hora já se foi já, gente. Entendeu por que Salomão pede sabedoria? Porque o pai dele falava sabedoria. Mas deixa eu lembrar uma coisa de você. Davi não era uma boa referência de homem. Como você está falando isso, Juninho? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas pensa no homem que errou nessa vida. Foi Davi. Gente, não teve uma pessoa que errou mais nessa vida do que Davi. E outra coisa, o pecado de Davi foi até os netos dele. Só que a Bíblia diz também que ele é o Deus zeloso, que visita a bondade do pai no filho até 1000 gerações. Então quer dizer que a sua história está sendo mudada nesses dias. Porque a partir do seu posicionamento em Cristo, até 1000 gerações vão dizer isso. Ele é bem-aventurado e servir ao Senhor. Eu preciso correr. Quando a gente pensa sobre paternidade, eu queria que você abrisse em Gálatas 4:6. Pode ser? Gálatas 4:6. Eu não preciso que você entenda mais nada essa noite. Eu só quero que você saia daqui dizendo, eu tenho um pai. A paternidade de Deus, ela é muito forte para nós essa noite. E nós só não entendemos isso e não somos mais abençoados porque a gente não toma posse disso. Jesus, ele conta uma parábola. O filho mais novo chegou e falou, pai, me dá a parte que é minha. Ele pega e vai gastar.
Quando aquele filho volta, o filho mais velho fica revoltado. Fala, engraçado, né? A hora que o filho volta, você faz festa. Mas eu estou aqui, você nunca matou um cordeiro. O que o pai dele fala? Isso aqui tudo é teu. Você pode pegar a hora que você quiser. É isso que Deus está falando para nós essa noite. Isso aqui é tudo teu. Pode pegar a hora que você quiser. Vamos ficar de pé um pouquinho? É uma palavra simples. Eu gosto muito de estudar, de escafunchar as coisas. Gostava até de impressionar o povo. Falar, que palavra. Não. Eu tenho ministrado sobre mim um sentimento de pai esses dias. Que é muito difícil ser criado ser um pai, gente. É muito difícil. No período que eu mais precisei do meu pai, não estava lá para me ajudar, para me servir. Dá para apagar essa luz aqui? Deixa só em cima aceso aqui. Pode apagar lá e deixa só o altar. Isso, para vocês ficarem bem à vontade. Eu tive, nesses tempos agora, de uns 5 meses para cá, e eu tenho ministrado muito no meu coração, falando, Deus, me ensina a entender a paternidade. Porque eu sei que muita coisa aconteceu no meu passado que fica desencadeando a minha vida hoje. Eu falo, eu não quero isso mais para mim. Mas assim, de uns 2, 3 meses para cá, eu estou batendo no peito falando, Deus, muda esse boca fedida que eu sou, esse boca de sapatão velho. E eu tenho pedido e clamado a Deus, falando, Deus, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. E eu volto lá atrás, eu falo, meu pai. Só para eu contar rapidinho para vocês aqui. Um dia minha mãe ligou para mim e falou assim, olha, achamos o seu pai. Eu tinha 17 anos. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, acharam meu pai. Eu fiquei pensando, quantos dias dos pais sem meu pai? Nossa, eu quero lá ver ele. Ela falou assim, com essas palavras, vem logo, que ele está com câncer, não sei se ele vai viver. Lá em casa nós é meio topado assim mesmo, sabe? Quando eu cheguei na casa do meu pai, Marquinhos, ele era um homem muito grande. A hora que eu vi, ele estava com traqueostoma aqui. E eu tinha um rosto na pinta, irmão. Você está achando que está errado? Não, era um rosto na pinta, não era uma pinta no rosto, não. Eu tinha uma pinta aqui que pegava quase o rosto inteiro aqui. E meu pai teve um câncer no esôfago e tirou todas as cordas vocais. Então ele já não falava. Quem já teve essa experiência com alguém, com algum amigo, uma família, sabe como é que é, né? A pessoa não fala, aí ela tampa aqui, sai alguma coisa, ou ela põe um aparelho e faz aquela voz de robô. Quando eu cheguei na casa do meu pai, ele veio, Marquinhos, chorando muito. E ele punha a mão na minha pinta e me abraçava. E não saía a voz. Mas eu entendia que ele estava dizendo, esse é meu filho mesmo. Ele punha a mão na pinta e falava, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E me abraçava, me abraçava. Eu fiquei lá 1 mês, 2 meses com ele. Depois voltei embora, fiquei mais um tempo, voltei lá de novo. E ele foi piorando, foi piorando. Um dia eu estava conversando com a minha mãe no telefone. Aí nós estávamos lá, conversa vai, conversa vem, conversa. Ela foi desligar, ela pegou e falou assim para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Não falei que seu pai morreu não, falei. Falei, hã? Mas você entende que esse sentimento era tão morto dentro de casa que não fazia muito sentido. Eu tomei um choque. Falei, como assim? Meu pai morreu? Mas ao mesmo tempo não tinha aquele sentimento preso nele lá, entendeu? Eu não estava presente e tal. Aí demorou um pouquinho cair a ficha, mas eu não tive a oportunidade de ir no velório do meu pai. Irmãos, às vezes vocês veem a gente ministrando, vê os pastores pregando, gente cantando, você não sabe a história que existe por trás da pessoa. E aí, Marquinhos, eu não tive a oportunidade de ir no velório dele, mas aquilo foi meio... Aí quando eu fui para a igreja, eu fui entender que eu tinha dificuldade de entender que Deus era pai, porque quando eu falava assim, Deus é pai, eu lembrava de quem? Do meu pai. E eu pensava assim, ele vai ficar aqui, mas logo ele vai embora, não vai voltar mais. E quando eu passava minhas lutas, minhas guerras, eu falava assim, meu pai nunca esteve aqui, vou ter que fazer tudo sozinho. Eu tinha dificuldade de orar, de clamar a Deus, porque eu falava, Deus é pai, se é igual ao meu pai, estou no bico do urubu. Qual que é a referência de pai que você tem? Então por isso que eu estou dizendo para você hoje que existe uma paternidade maior que a do seu pai. Deus está aqui essa noite e Ele está dizendo assim, agora você é filho e você é herdeiro e pronto, acabou. Mas eu quero fazer um ato simbólico com vocês aqui essa noite. O ato é o quê? Sim? Porque senão tem gente que já fala, nossa, será que é espiritismo na Atos? Não, é simbólico. Simbólico. Porque foi através desse ato que a minha vida foi curada. Eu queria que hoje, para a gente encerrar essa mensagem, você olhasse para mim. Está me vendo aí? Eu queria que você olhasse para mim hoje. Eu queria que na sua imaginação você imaginasse que é o seu pai que está pregando aqui hoje. Se você não conhece, imagine alguém aí. Pode ser até eu mesmo, tá?
E eu gostaria que você olhasse para mim e imaginasse que é o seu pai que está pregando aqui hoje. Conseguiu? Tá bom. Como seu pai hoje, eu gostaria do fundo do meu coração de pedir perdão para você. Como seu pai essa noite, eu queria te pedir perdão pelos momentos que eu não estava junto com você, pelos momentos que eu abandonei você, por aquelas vezes que você viu eu batendo na sua mãe, por aqueles momentos em que você mais precisava de mim e eu não estava lá para poder te ajudar. Como seu pai essa noite, eu quero te pedir desculpa, porque eu fui embora no momento que você mais precisava. Como seu pai essa noite, eu quero te pedir desculpa, porque eu deixei você no momento que você mais precisava de mim. Na hora que você mais precisava, eu não estava lá para te servir. Pelas vezes que você me viu chegando bêbado em casa, pelas vezes que eu falei que você não ia virar nada. Como seu pai essa noite, eu quero pedir perdão pelas palavras que eu lancei sobre você, dizendo que você não vai virar nada, você não vai ser feliz, você não vai virar nada, sua vida não vai virar nada. Como seu pai, eu quero te pedir perdão essa noite. Eu queria nesse momento que você abraçasse alguém do seu lado aí. Abraça uma pessoa, abraça forte, não, mas abraça forte mesmo. Procura alguém aí, dá um abraço nela, mas eu quero um abraço apertado mesmo. Espírito Santo de Deus, comece a curar vidas aqui esta noite. Comece, Espírito Santo, ir aonde eu não consigo ir. Espírito Santo, começa agora a penetrar, Senhor, juntas, medulas, corações. Que através desse abraço aqui esta noite, Senhor, pessoas sejam tocadas pela sua presença. Deus, nós temos um Pai e Ele não nos desampara. E eu quero pedir, Senhor, que esta noite, Senhor, haja conserto no nosso coração com a Tua presença. Que o sentimento de Pai volte de novo, que o Senhor nos ama, independente do que passamos, independente do que vivemos, independente de como somos, independente de por onde andamos, o Senhor é Pai. O Senhor é Pai, e o nosso Espírito está clamando esta noite: Abba Pai, Abba Pai, Pai eu te amo. Comece a curar os nossos corações desse sentimento de paternidade esta noite. Comece a curar a sua igreja. Comece agora, Espírito Santo, ministrar sobre a vida de cada um. Comece agora, Senhor, nessas lágrimas que eu sei que o Senhor está colhendo, fazer homens, sacerdotes abençoados, Senhor. Comece agora a transformar essa vergonha em honra. Comece agora, esta noite, transformar vidas aqui, Senhor, que a Tua presença venha, Senhor, oh Deus, que a Tua presença venha no íntimo esta noite, que ela venha agora no espírito, que ela venha na alma, que ela venha na carne, que ela venha no coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, comece a curar esta noite, comece, ó Deus, trazer um novo tempo sobre a vida desse amado, que ele entenda que o Senhor é Pai, e algo está acontecendo no mundo espiritual esta noite. Deus, comece a ministrar agora, da mesma maneira que Salomão ouviu os conselhos de seu pai, Senhor, que nós possamos entender, ó Deus, entender aquilo que o Senhor está falando para nós esta noite. Age, Espírito Santo, 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 age, Espírito Santo. Infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sim, Jesus, damos-te glória e honra essa noite.
Nós te adoramos, reconhecemos que o Senhor é Pai e que o nosso espírito clama, Abba, Pai. Obrigado, Jesus, Tu és fiel. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Marquinhos?